Olá, boa tarde. Eu sou a doutora Karine Radassa, advogada especialista em direito de família, e hoje eu vim falar sobre os alimentos. Os alimentos estão previstos a partir do artigo 1694, que diz o seguinte: podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros alimentos que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Então, os parentes, os cônjuges ou companheiros, aqueles que vivem em união estável, pode pedir uns aos outros alimentos que necessita para viver de modo compatível com a sua condição social. Então, a gente encontra uma condição que é aquela de viver de modo compatível com a sua condição social. Se a pessoa convive em uma determinada condição social, ela não vai pedir a mais, não vai extrapolar, pedir alimentos acima disso, não, eles vão ser fixados de acordo com a sua condição social. Inclusive para atender às necessidades de sua educação, complementa o artigo. Se a pessoa se divorciou e durante o matrimônio parou de trabalhar durante o casamento, ficou casado durante 30, 20 anos, se afastou do emprego e deseja se reinserir no mercado de trabalho, mas, no entanto, ela deseja fazer um curso, se aperfeiçoar, entrar numa faculdade, ingressar numa faculdade, ela vai poder, inclusive, atender essas necessidades de sua educação com a prestação de alimentos. O parágrafo primeiro diz: os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A gente retoma aquela questão de ser fixados os alimentos na proporção das necessidades. Não vai fugir às necessidades do reclamante. Ele vai ser fixado nas suas proporções. E dos recursos da pessoa obrigada. Às vezes a pessoa obrigada não vai ter condições de suprir aquelas necessidades de forma geral. Ela tem condições de suprir, ela está trabalhando, era empregada, está trabalhando como uma pessoa autônoma, ela tem condições de suprir, mas não de todas as necessidades. Então, ela vai sim prestar alimentos, mas de acordo com os recursos da pessoa obrigada. O artigo 1695 ele diz: são devidos os alimentos quando quem os pretende. Não, não era isso que eu ia passar. É o artigo 1696. O artigo 1696 diz: o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensível a todos os ascendentes, recaindo a obrigação dos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Então, o direito à prestação de alimentos ele é recíproco entre pais e filhos. Então, não é somente o pai que vai prestar esses alimentos aos filhos, é possível que os filhos prestem alimentos aos pais. A gente tem aqueles casos da pessoa, vemos aqueles casos da pessoa que não conviveu com o pai, não teve contato nenhum com o pai durante a infância, não teve nunca contato com seu pai, só que acontece que seu pai não tem condições de sustentar sozinho e pleiteia esses alimentos aos seus filhos, ao seu filho, aos seus filhos. É possível pleitear esses alimentos aos filhos decorrente dessa própria previsão legal, tá? Que é o artigo 1696. A gente tem que prestar atenção também que é extensivo a todos os ascendentes. Então, os avós podem pleitear os alimentos dos seus netos, por exemplo, os avós dos seus netos, mas essa obrigação recai dos mais próximos em grau. Então, primeiro, esses avós vão pleitear os seus filhos, e na impossibilidade desses filhos prestarem alimentos, serão pleiteados aos seus netos, uns em falta de outros. O artigo 1708 ele diz: com o casamento, a união estável com o credor, cessa o dever de prestar alimentos. Então, se aquele credor, aquela pessoa a quem o alimentante vinha prestando alimentos, ela contrai um novo matrimônio, ela contrai uma união estável, ou houve um concubinato, essa obrigação de prestar alimentos ela é cessada. E, por fim, o artigo 1709 diz: o novo casamento do cônjuge devedor não extingue a obrigação constante da sentença de divórcio. Então, não é porque aquele devedor contraiu um novo matrimônio que ele vai deixar de prestar alimentos. A obrigação constante na sentença ela ainda existe, ele vai continuar prestando esses alimentos, alimentando. Bom, essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até mais.